Muito bem, Fofoletes. Então, nós temos dois suportes muito importantes aqui do Bitcoin, tá? O primeiro, um deles, que é muito importante, que estabeleceria uma condição do BTC voltar a fazer um pullback, tá? E que poderia ter uma alta temporária em janeiro, seria o Bitcoin justamente se segurar nesse suporte da região 56, região entre 40 mil dólares e 42 mil dólares, tá? Entre 40 mil dólares e 42 mil dólares é uma importante região de compradores, onde pode despertar o interesse comprador. Pode despertar o interesse comprador, porque para os que compram Bitcoin por longo prazo, essa é uma importante região de interesse do mercado, tá? É uma região onde muita gente gosta de acumular Bitcoins nessa região. Ultimamente, nos últimos dias, nós estamos no mercado batendo recorde após recorde do varejo comprar Bitcoin. Então, o varejo, que somos nós, né, pessoas aí que trabalham, estudam e lutam, né, para comprar os seus primeiros satoshis, essas pessoas estão comprando enlouquecidamente Bitcoin no último período desses últimos dias aí, semelhante ao período em que nós passamos na queda do Covid, tá? Então, tem holders, tem baleias comprando Bitcoin nessa região. O problema e o grande porém, institucionais não estão comprando Bitcoin neste exato momento, mas pode ser que na região de 42 mil dólares ou na região de 28 mil dólares nós podemos ter o interesse institucional voltando a comprar Bitcoins da moedinha da praia, tá? E por que os institucionais, as baleias estão comprando Bitcoin? Por que o varejo está comprando Bitcoin? O preço não consegue subir? Porque os institucionais não estão comprando Bitcoin mais, tá? E os institucionais só vão comprar Bitcoin, na minha opinião, após a resolução e a finalização do tapering, a forma como vai ser o aumento da taxa de juros. E vários países já estão aumentando a taxa de juros. Na Rússia já aumentou 8% a taxa de juros. Ou seja, os países estão entrando em recessão e os Estados Unidos, na minha opinião, muitos investidores estão preferindo sair das suas posições em mercados voláteis, tais como Bitcoin, criptomoedas e mercado de ações, para se estabelecer em ativos que dão rentabilidades menores e tudo lastreado em dólar, tá? Então, compra dívida americana, 2% ao ano, e basicamente eles estão indo para proteção, tá? Por quê? Por causa da nova variante do Covid, tem diversos fatores aí. Aqui no Brasil vai ter as eleições, a inflação que está comendo solto também, e ela precisa ser controlada no mundo todo, faz com que esses governos, né, Rússia, Estados Unidos, tendem a ter o aumento da taxa de juros. Tem mais países aí que estão elevando a taxa de juros. E basicamente nós vamos ter então o empobrecimento da população mundial como um todo, na minha opinião, e por isso que isso está se refletindo um pouquinho também no S&P 500, no mercado das 500 maiores ações dos Estados Unidos e da Nasdaq, tá? Então, tem todo um efeito macroeconômico que faz com que a gente entre os investidores mais experientes, que geralmente são os que sabem que a gente não sabe de absolutamente nada, entrem no próximo ano com muito mais cautela, e isso faz com que os investidores institucionais, que movimentam dinheiro de terceiros e uma grana absurda, vão querer e focar mais na proteção. Então, acredito que nós não temos estímulo financeiro agora para comprar em 45 mil, mas em 42 mil pode ser que o mercado desperte uma ponta compradora. Da mesma forma, a gente pode ver os institucionais também aguardando o mercado se desgastar até uma região de 28 mil dólares novamente, que é o suporte anterior. E o último suporte, mais importante de todos, caso a gente veja mais enfraquecimento no mercado cripto, seria também, então, aquele que é o suporte mestre, o suporte mais forte de todos, que, na minha opinião, geralmente é o topo anterior, o topo histórico anterior, que é os 20 mil dólares por unidade, tá? Então, 20 mil dólares por unidade seria, na minha opinião, o suporte mais forte do Bitcoin, tá? A gente faz a brincadeira do suporte mais forte ao zero, mas, na verdade, o suporte mais forte seria a média de 200, ou próxima dela, que é onde ela já atravessou ali a região de 20 mil dólares, congruente com o topo anterior. O topo anterior, geralmente, é a região... o topo histórico anterior, geralmente, no caso do Bitcoin, é a região mais forte de todas, tá? Então, se a gente ensaiar um bear market e começar a perder a região de 42,
Tá? Então, a primeira região que eu acho que vai defender, que vai ter um pouquinho de compradores, é 42. Dessa região, temos que ver como é que vai ser o pullback dessa região. Possivelmente pode bater 55, 54, voltar a cair e vir para buscar esta região aqui, tá? Se a gente evoluir para um bear market, e dessa região a gente pode vir buscar ainda mais baixo, a região dos 20 mil dólares por unidade, tá? E na região mais baixa, altcoins, muitas altcoins implodiriam, tá? Muitas empresas, startups dessas altcoins, elas não aguentariam. Acho que talvez umas 200 altcoins vão sobreviver, todas as outras eu acredito que vão para o saco e não vão voltar mais, tá? Não vão ter demanda compradora porque a gente está com um mercado muito diluído atualmente. O mercado ele não tem mais tanto interesse em comprar Bitcoin somente, mas em diversificar em várias altcoins, tá? Sobre o varejo estar comprando, tá? Por que eu falei do varejo estar comprando? Por causa do gráfico de um dos investidores que eu gosto bastante, que é o... Como é que é o nome do jovem mesmo? O Willy Woo, tá? Willy Woo. Então, o Willy Woo, ele colocou aqui que a acumulação, né, nos últimos dias, a gente está com um pico recorde de acumulação do varejo, tá? Eu levo em consideração que o varejo ali, ele leva em consideração, aliás, que o varejo dele, ele diz que é as pessoas, ou holders, que têm menos de um Bitcoin, tá? Então, menos de um Bitcoin, ou seja, pessoas que têm satoshis, o cara que tem menos de um Bitcoin, essa galera está comprando Bitcoin nesse preço, tá? Para mim, isso é um grande problema, tá? Porque isso representa que são as sardinhas satânicas que estão comprando nessa região, e não é uma região em que eu quero que os institucionais estão comprando. Então, acredito, e nem os grandes, eu acho que só algumas grandes baleias que têm mais de 10 mil bitcoins, que algumas poucas compraram, mas muito poucas, acho que 4 grandes baleias compraram dessa região, mas eu não vejo as outras baleias que têm mais de 1.000 bitcoins, as que têm mais de 100 bitcoins e as que têm mais de 10 bitcoins, eu não vejo elas estarem comprando nessa região e acumulando nessa região, tá? O número de endereços acumulando Bitcoin segue aumentando, isso segue aumentando mesmo com o inverno cripto, mesmo com o mercado em baixa. Em 2018, nós tivemos uma continuação de carteiras acumulando Bitcoin, então isso não representa para mim absolutamente nada. O número de endereços ativos para mim não representa nada, porque mesmo em 2018, o mercado, mesmo com aquela queda de 80%, nós tivemos um aumento da quantidade de participantes do mercado. Mais pessoas entraram no Bitcoin e mais pessoas continuaram comprando Bitcoin em 2018, e mesmo assim, isso não impediu que o mercado caísse, tivesse uma retração de 80%. Até porque o que impede o mercado de não cair é realmente ter mais compradores do que mais oferta de venda. Atualmente, o que eu vejo tem pouquíssimos compradores dos que têm mais de um BTC, dos que têm mais de 10 bitcoins e dos que têm mais de 100 bitcoins. Então, tem pouquíssima gente acumulando muita quantidade de bitcoins e muita gente comprando pouquinho Bitcoin. Então, o efeito na rede é de ter mais oferta do que demanda, porque a demanda ela é fraca, tá? Na minha opinião. Beleza. Nós temos, então, esse pico, tá? Que poderia mostrar para nós um possível fundo, tal como aconteceu com os investidores, com os investidores de varejo lá no Covidão, tá? Então, por isso que ele acredita em uma produção de um fundo aqui nessa região. Eu acho que sim, nós podemos estar próximo de um fundo para formar um pullback para continuar caindo, tá? Então, acho que o mercado ele está em tendência de baixa no curto prazo, ele vai tentar brigar para evoluir essa tendência de baixa. Isso é muito importante, tá? O mercado agora, quando ele perde a média de 8 e a média 21, o mercado ele vai querer defender essa região. O mercado comprador pode ter um impulso comprador nessa região. Então, possivelmente, nós podemos ter o famoso bear trap, que é aquele sinal de compra, né? Que a gente fica um pouco mais tranquilo, que é uma barra verde grandona que atinge ali, por exemplo, 40 mil dólares e se recupera até 43, 44 dentro de um mesmo dia. E aí, desse ponto aqui, ele tende a se recuperar, iniciar um pullback. Esse pullback vai tentar pegar a retração de Fibonacci, né? Então ele vem aqui, ele atinge um suporte, não sabemos aonde vai ser esse suporte, vamos imaginar que seja aqui na região de bear trap.
Aqui desse ponto, aqui é compra, geralmente da compra ela fica uma compra temporária até ela vir testar a região de 51 mil dólares ou de 54, geralmente 54. Se passar dos 58, depois de um longo movimento, porque isso não é rápido, né? Não vem assim rapidão. Geralmente ele lateraliza, consegue vencer um pouquinho algumas resistências, lateraliza, consegue vencer aos poucos, se faz um pivô de alta, ele retoma a tendência de alta. Então, para a gente retomar a tendência de alta forte, acreditar que o Bitcoin vai romper os 68 mil dólares por unidade e possa buscar um mercado de 100 mil dólares por unidade, né? A gente precisa ver o Bitcoin ultrapassando a região dos 58 mil dólares, tá? Pelo menos pegando esse fundo aqui. A gente ainda precisa ver onde vai ser esse fundo. Quando esse fundo se formar, a gente vai ver onde que a retração de Fibonacci vai chegar, tá? Mas o que gosto, né? O que eu gosto? Eu gosto de uma queda aos poucos. Para mim, isso aqui pode ser um fundo dos deuses quando chegar nessa região dos 42 mil, porque é a região de bear trap, região onde parece que o mercado vai cair, muita gente começa a apostar em queda do Bitcoin, e essa galera, o mercado começa a vir liquidando eles e começa a subir novamente, temporariamente. E aí, a partir desse ponto, quando ele formar um topo mais baixo que o topo anterior, a gente precisa de um pivô de alta que consiga romper os 58 mil dólares para a gente ficar otimista novamente, tá? Enquanto isso, a gente até pode comprar aqui nessa região, só que sabendo que ele pode ter um pullback, que é uma falsa alta temporária para o preço ter um novo enfrentamento, tá? Voltar a subir rapidamente, nem a pau. Não acredito que vai voltar a subir rapidamente. Ele está criando muitas resistências, muitas regiões de Fibonacci nessas regiões. Essas linhas que antes servem como suporte, elas acabam se transformando em resistências futuras, e por isso que agora o mercado ele vai dar dinheiro apenas para quem tem paciência de sobreviver, tá? Porque ao meu modo de pensar, nós estamos no modo sobrevivência agora, tá? O modo sobrevivência a gente está ainda entre a transição do verão para o inverno, só vai evoluir o inverno se cair abaixo de 42 mil e se mantiver abaixo, aí ele tende a formar fundos e topos mais baixos, cada vez mais baixos, até chegar numa região de preço onde todo o mercado estabeleça que a gente acredita que vai retomar a alta lá na frente, mas agora é o momento chave, é o momento que vai separar os homens dos guris, as pessoas que quebram e que devolvem todo o dinheiro do mercado, das pessoas que realizaram o capital e que agora estão com mais capital para comprar na baixa, tá? No momento, agora, eu acredito que nós podemos evoluir para um período de plantar para no futuro colher, né? Então, nesse presente momento, estou aguardando um pouco mais de queda para o Bitcoin. Acho que o Bitcoin pode vir testar a região de 42 mil dólares, 41 e 40 mil dólares. Nessa região, ele precisa se defender, precisa ter uma ponta compradora, precisa ter uma fonte compradora, uma quantidade maior, uma demanda maior por compra do que por venda, tá? E nesse momento, eu acho que muitos investidores institucionais estão migrando do mercado cripto ou dos mercados voláteis para o mercado de renda fixa, tá? Ou tesouro direto ou compra de dívida pública americana. Então, nesse momento, nós podemos ter um esfriamento, né? Conforme eu falei no último vídeo, do mercado. Agora, nós teremos a tendência no gráfico diário de fazer pullbacks para o preço continuar caindo, né? E nessa situação, a gente precisa que ele encontre, quando ele formar um topo aqui, ele precisa encontrar um suporte. Esse suporte tem que ser forte o suficiente para conseguir fazer o famoso pivô de alta, né? A gente tem que ver no gráfico ele formar em uma sequência de vários dias um raio mesmo, com ele voltando acima da média de 8 e a média 21. Aí sim a gente fica bem otimista novamente. O mercado ele vai ter a chance de mais nos dar dinheiro do que tirar dinheiro da gente, né? Nos últimos 60 dias, quase 60 dias ou 50 dias, nós temos tendência de baixa, tá? Aliás, 42 dias, né? Então, nos últimos 42 dias, o mercado está tirando dinheiro dos impacientes, tá? Basicamente é isso. Então, eu acho que o mercado ele vai tentar segurar a região 42, fazer pullback e tentar buscar a região dos 30 mil dólares, tá? Se ele chegar nos 30 mil dólares, aí realmente vai ser o período de esfriamento do mercado e vai levar meses para ele conseguir voltar para o topo histórico anterior, tá? Podendo levar
de 6 meses a 12 meses ou até mais, certo? Bom, então essa para mim é um suporte muito importante essa região. Ethereum, tá? Ether da massa. O Ether da massa vai acompanhar o BTC, tá? O Ether da massa tá horroroso, por enquanto. Está preso entre a média de 8 e a média 21. Louco para perder essa média. Se ele perder a média, essa média 21 essa semana, se o BTC realmente despencar para 42, a gente pode ver uma queda rápida do Ethereum de curto prazo até os 2.800 por aí, tá? Que é o suporte anterior. Beleza? Nessa região, ele vem para buscar o RSI sobrevenda e provavelmente ele vai dar uma oportunidade dos deuses de comprar Ethereum a 2.800, tá? E isso pode acontecer muito rápido se ele realmente perder essa zona de suporte, tá? Se ele perder essa zona de suporte, pode acontecer muito rápido. Não perdendo essa zona de suportes, não perdendo essa zona de suporte, ele pode fazer aquilo que a gente chama de cunha descendente de alta, tá? Então, ele pode estar acumulando para em breve fazer um bear trap nessa região, bear trap aqui na região dos 3.500 de novo, se segurar, romper essa cunha de acumulação e o preço voltar à tendência de alta, tá? Então, ele pode chegar aqui, conseguindo romper essa linha de tendência de baixa, ele vem acima da média de 8 novamente, volta a ter alta, estrutura de alta, certo? E produz um fundo mais alto do que o fundo anterior. No semanal, representaria a tendência de alta continuada no semanal, tá? Trazendo mais mercado positivo para nós, novamente. Só que, ao que me parece, do mesmo jeito que está acontecendo com o BTC, ele está querendo perder a média 21 e ele quer vir testar o suporte lá de baixo, tá? E o suporte lá de baixo, 2.800 a 2.500 dólares, 2.500 a 2.600 a 2.800 seria o alvo de compra de Ethereum. Ali nessa região, eu vou estar falando com a Camila também para comprar um pouco mais de Ethereum, acumular um pouquinho de Ethereum, tá? Mas vou deixar na minha carteira e vou esperar quando o mercado fizer o pullback, testar a média 21 e a média 8, vou ver o comportamento, possivelmente vender nessa região. Então, compro nessa região, vendo nessa região, e se ele conseguir segurar no novo suporte, demonstrar uma força no suporte, fazer um pivô de alta, eu entro novamente mais tarde, tá? Então, vai ser swingzeira da Bahia aqui. E ele está preso ainda em acumulação, tá? Então, ele está preso nas duas médias, entre a região 60 e a região 40 do RSI. Então, ele ainda não entrou em tendência de baixa, está quase entrando em tendência de baixa. Falta um ticket, falta um dia, talvez 2 dias para entrar em tendência de baixa. Se o BTC despencar, ele vai despencar rapidamente também. E possivelmente nesse gráfico diário, no sobrevenda, pode ser um bom ponto de entrada, tá? Então, a linha roxa dele pode ser que seja um bom ponto de entrada aqui, sabendo que vai ser setup de swing. Setup de position é quando o Ethereum volta aqui para essa região. Então, aqui a gente compra position trade. Aqui a gente compra swing trade, tá? Então, aqui abaixo é swing trade para pegar um pullback, preço voltar a subir um pouquinho para ele continuar caindo. Então, ele vai fazer, geralmente vai ser operações de swing trade. Quando o mercado voltar a acumular e ameaçar voltar para a região aqui acima e ficar brincando aqui em cima, é position trade. Ou seja, o mercado tende a, por alguns meses, te dar dinheiro no position trade, que é segurar e guardar por uns 2, 3 meses, né? Quando ele está aqui embaixo, você está entrando num bear market do curtíssimo prazo, aí o teu setup realmente vai ser compra o mais fundo possível, vende próximo da região 40 ou região 50 do RSI, né? Ou vende aqui, ou vende aqui, né?